Brasil, está começando agora mais uma edição da TV AUSP, um espaço criado especialmente para colocar em dia as informações mais importantes para o nosso público seguidor. Hoje vamos tirar todas as dúvidas do processo que anda tirando o sono de muitos dos nossos, a defesa contra a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, que pode cancelar as duas leis que dão legalidade à atividade lotérica. Eu vou conversar com um dos maiores especialistas do país em direito constitucional, com vasta experiência em processos que tramitam no STF. Eu falo com o advogado Dr. Saulo Tourinho, sócio do escritório Aires Brito, Consultoria Jurídica e Advocacia. A escolha da AUSP pelo escritório se deu mediante o conceito inabalável do professor Aires Brito e, é claro, do seu sócio, Dr. Saulo Tourinho. Doutor, é um prazer ter essa oportunidade de falar sobre o processo, mas antes eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua larga experiência nas ações aí que tramitam no Supremo. Érica, o privilégio é todo meu poder ter contado com a confiança da AUSP para representá-la nessa ação tão sensível, tão delicada, que tramita na Suprema Corte do nosso país. A minha trajetória sempre combinou as experiências práticas no Brasil e no exterior e também a vida acadêmica. Tenho especialização, mestrado e doutorados, tudo na esfera do direito constitucional. Tive a oportunidade de trabalhar como assessor estrangeiro nas cortes constitucionais da África do Sul e de Israel, e aqui no Brasil, ao lado do professor Carlos Aires Brito, entregar toda a razão de viver da minha profissão para o Supremo Tribunal Federal. Esse, portanto, é um recorte da minha trajetória que hoje se concentra nessa militância perante o Supremo Tribunal Federal. Maravilha. Doutor, eu gostaria que o senhor fizesse para nós aqui, para os nossos seguidores, um breve histórico dessa ação que nos preocupa muito desde 2013. Por favor. Nós tivemos as duas leis, a de 2013, que você acaba de fazer menção, com alteração posterior no ano de 2015, que trouxe um regramento simplificado, dinâmico, como de fato é merecedor que seja para quem detém as permissões do serviço de loterias, os lotéricos. A partir dessas alterações, que no nosso modo de ver estão absolutamente conforme a Constituição Federal, a Procuradoria-Geral da República, pelo seu procurador-geral, doutor Augusto Aras, então questiona o Supremo Tribunal Federal, reclamando da Suprema Corte uma declaração de inconstitucionalidade desse modelo mais dinâmico, esse modelo mais simples que fora implementado pela via própria, que é a via da Lei Federal de Abrangência Nacional. Esse caso é distribuído ao ministro Luiz Edson Fachin, magistrado de extraordinário valor, um juiz constitucional independente, estudioso, dedicado, e a partir daí, essa ação distribuída ao ministro Edson Fachin está pronta para ganhar seu curso. Ela ainda não ganhou esse curso, foi distribuída em abril desse ano, há ainda um caminho a ser perseguido. Essa ADI precisa de informações do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Essa ADI precisa de informações do Poder Executivo, notadamente a Presidência da República. Essa ação ela precisa de uma manifestação da Advocacia Geral da União, e mesmo tendo sido ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, ela volta para a Procuradoria-Geral da República para que subscreva ou não os fundamentos que foram lançados na inicial. Nenhum desses procedimentos aconteceu ainda, então a ação está na sua fase embrionária. Mesmo nessa fase embrionária, a AUSP, de maneira muito cautelosa, preocupada em não deixar causar junto ao relator qualquer tipo de negligência da sua parte para com os justos interesses dos seus associados, a AUSP, então, faz o pedido de ingresso como amiga da corte, ou como chamamos em latim, amicus curiae, para que possa, representando os seus associados, elevar a sua voz e levar a mensagem em defesa dessa legislação que, no nosso modo de ver, e esse nosso modo de ver inclui a análise que foi feita pelo professor Carlos Aires Brito, análise detalhada, meticulosa sobre o texto da lei, no nosso entender, não padece de qualquer inconstitucionalidade.
Correto. A amicus curiae é uma ferramenta jurídica muito importante, conforme o senhor mesmo disse agora. Ela foi solicitada tanto pela AUSP como por outra instituição. As duas podem ser aceitas ou apenas uma? Como é que isso funciona? O ministro Edson Fachin tem a compreensão e a sua jurisprudência e suas decisões do Supremo demonstram isso. Ele tem uma compreensão de que quanto mais atores puderem trazer suas perspectivas técnicas especializadas, representativas para a formação desses grandes precedentes, mais ganha a Suprema Corte. Tanto o ministro Edson Fachin não tem uma visão mesquinha, excludente sobre a quantidade de ingressos de amigos da corte. Ele tem uma visão mais abrangente. O fato de uma entidade ter feito a solicitação não exclui um justo interesse que uma outra entidade também o tenha. E vale mencionar que mesmo se trabalharmos quanto ao critério, por exemplo, de quem primeiro demonstrou esse interesse, quem primeiro se socorreu do tribunal, quem primeiro manifestou a intenção de contribuir, fomos nós da AUSP. Então, seja pela linha jurisprudencial do ministro Edson Fachin, seja pelo fato de primeiro termos batido as portas do tribunal, a AUSP conta com toda a possibilidade de ser admitida por Sua Excelência o ministro Edson Fachin, e todos nós estamos firmes nessa convicção de que não tardará para que saia esse despacho de admissão. Correto. Ainda falando um pouquinho mais sobre a questão dessa ferramenta, amicus curiae, algumas pessoas dizem que o fato de termos ingressado de maneira muito rápida, de maneira muito ágil, isso pode antecipar o processo. É normal que isso aconteça? E qual a importância, né, de ter dado a entrada da amicus curiae de imediato? Olha, Érica, não há isso. Eu até entendo, de alguma maneira, o que talvez possa estar por trás dessa imaginação, dessa imagem em relação. Nós, advogados, temos a mania de dizer, olha, se você não quer acelerar o processo, se você não quer agitar o processo, se você não quer impulsionar o processo, não fica peticionando, não fica batendo no tribunal, isso pode, de alguma maneira, acelerar isso. Eu entendo essa preocupação, mas isso não se confirma na prática da Suprema Corte brasileira, isso não se confirma em ações dessa magnitude. Você tem um pedido de ingresso de amicus curiae, que é exatamente essa solicitação para contribuir na formação do precedente, com informações especializadas a respeito daquele setor que está sendo alcançado pelo precedente que irá ser firmado pelo Supremo. Em nada estressa o gabinete do relator ou intensifica a velocidade da tramitação, porque toda essa tramitação ela conta com uma previsão legal, que foi a previsão que dividi com você agora há pouco. Há um pedaço em que se vai intimar a Câmara dos Deputados, depois o Senado da República, Sua Excelência o Presidente, a Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral da República, abrir outros espaços para que eventuais novos pedidos de ingresso de amigos cheguem ao tribunal, e a partir daí o caso está pronto, e aí sim o ministro relator está apto a pedir a inclusão desse caso em pauta. O fato de você fazer um pedido não muda o rito legal, não altera a previsão da lei e muito menos reverte essa prática institucional que o Supremo tem de fazer as coisas ao seu tempo e ao seu modo. Correto, correto. E quais seriam os possíveis pontos de contestação? Nós temos trabalhado numa tese, uma tese nova, original, sofisticada, e mesmo estrategicamente, Érica, eu não posso detalhar, esmiuçar todos esses novos fundamentos jurídicos que estamos colocando nessa ação. De qualquer maneira, já posso compartilhar com você, sem, claro, esgotar os nossos fundamentos, até porque tem um caráter estratégico nesses fundamentos. O que posso compartilhar é que há na Constituição Federal um tratamento diferenciado, por exemplo, para os micro e pequenos empreendedores, e todos nós sabemos, porque temos dados nesse sentido, de que os agentes lotéricos espalhados pelo Brasil são, em sua maioria, pequenos ou médios empreendedores. A própria Constituição determina a simplificação de procedimentos para eles. A própria Constituição determina a criação de um tratamento diferenciado, e a própria Constituição
exorto o Congresso Nacional a fazer isso por meio de lei. De repente vem essa lei, é uma lei que facilita, que simplifica, que não necessariamente corrompe os graves princípios que são revelados pela necessidade de licitação, mas que apresenta uma nova roupagem, uma nova modalidade compatível com o dinamismo necessário para esse tipo de ato, que é a permissão. Exatamente por isso é que nós entendemos que, e aqui destaquei apenas um fundamento, que nós temos um bom direito. Esse direito vai ser veiculado quando formos admitidos como amigos da corte. Ele será veiculado na peça que iremos juntar depois da nossa admissão. Ele será veiculado nos memoriais que vamos preparar para entregar para cada um dos 11 ministros e ministras do Supremo. Ele vai ser compartilhado nas audiências que teremos quando esse caso vier a ser pautado, ou mesmo antes nas audiências que faremos, quando, por exemplo, for o momento da AGU participar, o momento do PGR falar novamente, e ao final serão os argumentos que vamos dividir com o tribunal, quando da sustentação oral, no momento em que esse caso for pautado. Portanto, há uma longa jornada pela frente, já temos alguns fundamentos que posso compartilhar com vocês, e há outros que nós vamos guardar dentro desse baú estratégico para compartilharmos com todos no momento oportuno. Tá certo. Agora, procede a possibilidade do processo demorar muito? Nós sabemos que as pautas lá no STF são sempre muito cheias. Como é que isso vai tramitar? Há um time que esse processo certamente está premido por esse time, ou seja, nós temos uma ação que ela é jovem, se nós formos pegar o histórico de ações do Supremo, uma ação que é ajuizada em abril, uma ação recente, está no mesmo ano do ajuizamento. Nós estamos falando de um processo que está dolimitando há 10 anos no Supremo, há 5 anos no Supremo. Essa ação foi ajuizada esse ano. E também compartilhei com vocês o fato de haver ainda necessidade do cumprimento de vários procedimentos até esse caso ficar pronto. Uma vez cumpridos esses procedimentos, e tem para mim que o segundo semestre será dedicado a isso, o ministro precisa entender a matéria, o ministro precisa estudar o caso, o ministro precisa compreender suas implicações no ordenamento jurídico e na vida prática de todos nós. A partir daí é que esse caso estará pronto. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, depois da pandemia, criou o espaço chamado de plenário virtual, que é um ambiente paralelo àquele plenário que nós conhecemos, das sessões das quartas e das quintas-feiras, que assistimos pela TV Justiça, é um ambiente paralelo àquele plenário, onde um ministro lança o seu voto numa sexta-feira e o tribunal tem dessa sexta até a outra sexta para que todos os outros ministros lancem suas posições, sem a necessidade de haver aquela pauta física, presencial, com a qual nós estamos acostumados. O fato de haver o plenário virtual traz mais velocidade para esse tipo de julgamento, fazendo com que uma ação como essa não fique mais no tribunal anos e anos e anos e anos esperando o agendamento, a inclusão em pauta, Correto. a mais velocidade. Mesmo assim, pelo fato dessa ação ser jovem, nós estamos falando de um caso que foi ajuizado agora e que ainda precisa cumprir alguns procedimentos. Claro que antes desses procedimentos terem sido cumpridos, e eles não foram sequer iniciados ainda, não teremos condição de ter esse caso liberado para inclusão em pauta. Perfeito. Bom, a tese da defesa, na sua opinião, tem elementos capazes de convencer os ministros sobre a questão da constitucionalidade da lei? Por exemplo, a defesa feita pelo senhor, por toda a sua equipe do escritório do Dr. Aires Brito, é uma tese que vocês acreditam mesmo no sucesso? Olha, Érica, o nosso escritório, ele é um chamado, isso é uma expressão que o mercado deu a escritórios que tem a característica do nosso escritório, é um chamado escritório boutique. O que é o escritório boutique? É um escritório menor, um escritório que tem menos causas, é um escritório que tem menos profissionais, é um escritório ultra especializado, que trabalha como os ourives trabalham, adornando pequenas peças que chegam até nós e que precisam de um cuidado pessoal, a partir do qual nós vamos, então, enfrentar uma disputa judicial. Esse foi um caso que chamou a minha atenção, que chamou a atenção do professor Carlos Aires Brito. A equipe da AUSP veio a Brasília,
teve uma reunião com o professor, teve uma reunião comigo, uma reunião com outros membros do time que está responsável pela condução desse precedente no Supremo Tribunal Federal, e logo de cara, da análise que fizemos, nós sentimos que tínhamos fundamentos jurídicos consistentes, fundamentos jurídicos persuasivos, compatíveis com a jurisprudência do Supremo e capaz de persuadir os ministros e as ministras do Supremo Tribunal Federal. É claro que nenhum advogado ele vai necessariamente adiantar posições de julgadores, porque ele não tem. O julgador ele aprecia a questão de maneira equidistante, com independência, e tem todo o espaço para proferir votos, seja favoráveis, seja contrários. Mas desse exame que fez com que um escritório que escolhe quais casos vai patrocinar, nós aceitamos esse patrocínio, aceitamos de maneira muito honrosa, porque sentimos que havia um conjunto de fundamentos jurídico-constitucional capaz de ser submetido ao Supremo e que a AUSP possa entrar nessa disputa de cabeça erguida, dando o seu melhor, sendo ouvida e obtendo do tribunal uma decisão favorável. Corretíssimo. Bom, para terminarmos aqui, doutor Saul, eu gostaria de uma palavra sua para os lotéricos, as lotéricas do Brasil, que evidentemente esperam um desfecho favorável desse processo. Olha, eu sou advogado e aqui sempre recebo pessoas que estão angustiadas, que estão ansiosas e que quase sempre vêm aqui com um sentimento de injustiça pelo mero fato de terem sido objeto de uma judicialização, de uma ação em tramitação no Poder Judiciário. Portanto, em relação a isso, tenham de mim toda a solidariedade. Mas uma vez judicializada a questão, essa solidariedade, ou essa angústia, ou essa ansiedade não resolve nada. Elas são más conselheiras. O que é necessário é que vocês contem com um bom time de advogados, com que vocês contem com profissionais com os quais vocês têm, pelo seu órgão representativo, acesso direto, para ter uma reunião, para apontar uma novidade, para compartilhar uma dúvida, e que essa equipe possa reunir bons fundamentos para um tribunal em que essa equipe milita, ela tenha a condição de se comunicar da melhor maneira possível e fazer a justiça prevalecer. Eu sei que a posição de ter o negócio de vocês em risco, de ter uma ação que for ajuizada pelo Ministério Público Federal na pessoa do Procurador-Geral da República, que pode dar fim aos sonhos, às ambições legítimas, ao investimento que vocês fizeram, é algo, como já disse, profundamente angustiante. Mas do lado de cá, o que posso dizer é que vocês têm do nosso escritório o melhor time. Vocês têm do nosso escritório pessoas que são especializadas nisso, que só fazem isso de suas vidas profissionais. E que certamente vocês contarão do nosso lado com a melhor defesa que é possível fazer. E antes de tudo, saibam, nós só fizemos isso porque acreditamos no direito de vocês. Bom, doutor Saul, só posso agradecer muitíssimo pela sua atenção, pelas suas palavras, até mesmo de conforto aqui, né? Direcionadas a todos os nossos seguidores que ansiosamente esperam por informações. Agradeço mais uma vez muitíssimo a sua participação e agradeço também os nossos seguidores que nos acompanham por aqui e que fiquem alertas, porque em breve nós teremos mais uma edição da TV AUSP. Fiquem espertos, nós voltamos em breve.